Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar de uma questão que me frustrou bastante no passado e hoje em dia eu acho que ainda não é discutida da forma como deveria, que é a Game Developers Conference. O que é a GDC, né? A GDC é um evento que acontece todos os anos em São Francisco e onde reúne todas as grandes empresas e todos os grandes pesquisadores de jogos é, dos Estados Unidos principalmente, mas muita gente do resto do mundo, para falar de vários temas, seja das questões mais ligadas a direito e a propriedade intelectual, é, áudio, business e marketing, design, monetização, produção e gerenciamento de time, programação e artes visuais e algumas outras coisas que estão um pouco mais focadas na prática, né, no dia a dia. E isso acontece todos os, todos os anos. E qual que é a minha frustração? Aqui está sendo discutido o suprassumo, vamos dizer assim, do mercado de desenvolvimento de games. E uma coisa que eu percebi nos contatos que eu tive com faculdades e cursos, principalmente cursos superiores de games, mas também aquelas escolas que falam muito de curso de games, vem aprender games, etc. Não existe uma discussão, lógico, você tem momentos e momentos para discutir o que tá se falando aqui, mas não existe um foco no que está sendo falado aqui. Isso aqui devia ser o benchmark, devia ser o caminho, devia ser o guia para o que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil. Né? Essas empresas estão anos na nossa frente em termos de desenvolvimento de jogos. E eu acho que é mais do que necessário que a gente esteja presente nesse tipo de evento. Tá? Então, eu acho que eu queria divulgar mais essa questão para que a gente consiga dar um passo a mais, né, nessa trajetória, se não vem por conta das grandes universidades e dos cursos, que seja da nossa própria pesquisa e do nosso foco, da nossa busca, tá? É, mas ok, é um evento que ocorre todos os anos, que eu acho que as escolas deveriam mandar sim representantes para participar, e algumas mandam sim. Eu sei exemplo da PUC Paraná e de Curitiba que tem um time que vai, eu não sei se vai pela faculdade ou se vai por conta própria porque gosta do evento, mas tem gente participando e eu acho isso importante. Não é para muitos, porque custa pelo menos US$ 1.000 só de inscrição. Então, mais passagem, etc., você vai gastar aí, dada a nossa moeda atual, no mínimo uns R$ 10.000 para ir num evento desse. Tá? Então, São Francisco é uma cidade cara também, então tem várias questões que envolvem essa ida. Mas, queria levantar a questão mais importante para mim nessa opinião, nessa questão. A questão mais importante na questão ficou bonito. Mas é o GDC Vault. Pelo site da gdcconf.com, você consegue, clicando aqui em cima, entrar no GDC Vault. Eu já deixei aberto aqui para facilitar a nossa vida. O que é o GDC Vault? O GDC Vault é um repositório na internet onde eles colocam todas as palestras que aconteceram, seja na GDC mesmo, seja na GDC Europa, na GDC Ásia, ou na GDC, na VRDC, né, que é para quem está fazendo coisa em realidade virtual, e assim como muitos outros eventos aqui, tá? Você consegue encontrar aqui no Browse, né, e encontrar vários eventos e todos os anos que foram colocados ali, né? Hoje a minha internet não está querendo colaborar muito. Mas ó, tem GDC, então você tem desde 96 o que foi discutido na GDC. Não são todas as palestras, mas você tem VRDC, que é mais recente, GDC Austin e Online, GDC Europe, GDC China, GDC Next, GDC Canadá e ADC. Tá? Então, 1 milhão de conteúdos aqui dentro, você pode filtrar por advocacy, são direitos autorais e coisas ligadas ao mundo do direito, inteligência artificial, áudio, business, etc. O que eu vou filtrar hoje aqui é o nosso visual arts e um pouquinho do design, mas o design aí está no ponto de vista do game design, interações, mecânicas de jogo.
tá? Vou colocar esses dois porque eu acho que eles conversam um pouco, então é interessante a gente discutir, tá? O que acontece? Você tem como assinar o GDC Vault, que não é barato também, mas é um preço muito justo para quem não tem acesso a ir ao evento. São $500 para um ano de acesso ao material. Mas o que é mais interessante do que isso? Uma vez que aconteceu um evento, como aconteceu agora em março, a GDC 2017, você fica com todo o conteúdo de 2 anos antes disponível. Então, a partir da GDC 2017 ter sido liberada, você vai ter conteúdos que tem estrelinha aqui, que são os conteúdos só pagos, mas a GDC 2015, por exemplo, ela para de ter conteúdos pagos e fica tudo disponível. Nesse caso aqui a gente está falando de todos. Eu vou selecionar só o Visual Arts agora para ficar um pouco mais fácil, para mostrar um conteúdo para vocês. Então, todos os conteúdos, vídeos, apresentações, áudios que tiveram e estão no GDC Vault estão disponíveis a partir de 2015. Não tem nenhum conteúdo pago. E na GDC 2016 e 2017 tem alguns conteúdos que são gratuitos e alguns que são pagos para os assinantes, tá? Então tem muita coisa, por exemplo, aqui esse bootcamp de diretores de arte, que vão falar de processos de direção de arte em games. Então tem o Ben Thompson, da Blizzard, você tem caras da Naughty Dog, com o Rob Hupple, o Sherry Safari, da One Pixel Brush, falando de concept art, uma palestra muito interessante. E muitos outros, da BioWare, Ninja Theory, pulei alguns aqui, mas é só para falar os nomes mais emblemáticos, né? Tem várias coisas de motion capture, por exemplo, da Naughty Dog, como é que eles fazem, otimização de pipeline da CD Projekt Red, como é que eles estão fazendo para criação de arte no mundo aberto, design de outros jogos, né? A Riot Games, como desenvolver a fantasia de um personagem através de ilustrações. Olha que palestra fantástica, que está disponível de graça no site. Hearthstone, como criar uma interface com o usuário imersiva, de graça, disponível para a gente ver. Como é que eles estão discutindo UI, né, User Interface, e como é que eles estão evoluindo em cima dessa questão. Ubisoft Toronto, falando de iluminação, né, no Far Cry 4. Monument Valley, como é que foi criada a arte do Monument Valley, um pouquinho de direção de arte. Arte para um first person animation com o Destiny. O Firewatch, que é um jogo super bonito também. Então, cara, você tem uma infinidade. Isso eu só estou falando aqui de 2015. A gente pode ir para 2016, só para ter uma ideia do que rolou. Aqui vai continuar tudo selecionado. Vou colocar só selecionar o Visual Arts e aplicar o filtro. Então você vê que aqui vai ter algumas que estão com estrelinha. Quer dizer, são as palestras. Normalmente a apresentação da palestra está de graça e a palestra fica paga. Mas a apresentação é só um material de backup normalmente. Só de apoio, né? Não de backup, mas um material de apoio para o que a pessoa vai falar. Então, não necessariamente ela tem muita informação. O mais importante mesmo são as apresentações, que nesse caso aqui estão fechadas. Mas você tem, por exemplo, Art Director Bootcamp de novo, né? Então, você tem com a Guerrilla Games, para produção de assets. Então, muita coisa está sendo terceirizada hoje em dia. Como é que isso funciona nas grandes empresas? Como é que a gente pode aprender isso? Porra, GDC, cara, tá aí, tá tudo de graça, algumas coisas, ou pelo menos muito acessível, né? Falando de iluminação, futuro da iluminação com o Jeremy Vickery. Jeremy Vickery é um guru de iluminação. Ele tem tutoriais da Nomon que são fantásticos. Nem sabia que ele estava na Ubisoft Quebec. Mas é muito legal ouvir um cara desse falando sobre direção de arte de iluminação para o futuro. Deu até uma coçada aqui para comprar, para assinar o material, uma vez que, mas ano que vem esse material está disponível de graça. Isso que é o ponto mais interessante. Eu estou assistindo todo o conteúdo de 2015 agora porque está disponível. Uso de design gráfico como base na Ubisoft Montreal. Cara, até difícil, né, falar
todas as coisas fantásticas que tem aqui, né? Behind the scenes dos diálogos cinemáticos do Witcher 3. Muita coisa, muita coisa. Nesse caso, nesse ano eu acho que a Naughty Dog não participou, por exemplo, a Naughty Dog sempre está muito presente, mas eu acho que nesse ano eles não participaram porque eles estavam num hiato de jogos. Eu acho que eles participaram só aprendendo e não palestrando, né? Ó, Fengzu Design, um projeto de IP Creation, né? Ele postou até na própria página dele, mas tem aqui de graça. Então, tem o canal do YouTube deles também, que tem várias coisas lá, mas eu acho que são só muito mais uma propaganda, né, do GDC Vault do que qualquer outra coisa. Dá para assistir coisas legais aqui, mas não tem a mesma organização que tem aqui no GDC Vault, tá? E aí, só olhar aqui em 2017, que é o mais atual, que rolou agora em março desse ano, que eles estão discutindo. Vou selecionar só Visual Arts. E, cara, um pedido meu, divulguem para outras pessoas que estão em jogos. Por exemplo, inteligência artificial. Eu vi uma palestra, essa eu assisti, que é muito boa sobre inteligência artificial no Last of Us. Como é que eles estão discutindo e criando uma coisa que seja interessante e ao mesmo tempo não atrapalhe o desenvolver do jogo. Cara, muita coisa legal para programação, devem descer num nível bem pesado de programação, das últimas coisas de otimização, né, de engines e assim por diante. Deve ter bastante palestras da própria Unity, da Unreal, tem muita coisa legal. Pro lado business, é, carreiras em jogos, monetização, localização, serious games, a parte mais social e online e mobile, esportes, que também é uma coisa que tem crescido muito ultimamente. Então, cara, tem muito material aqui e é impressionante o quanto que isso não é explorado dentro de alguns lugares, né? Então, ó, falando do League of Legends, uh, da direção de arte principalmente, você tem a Square Enix falando um pouquinho das últimas formas de otimizar a construção para mundos cada vez mais complexos, né, sendo feitos. O Animation Bootcamp com a Blizzard, First Person Animation do Overwatch está de graça, liberado. Tricks of Trade da Naughty Dog em animação está liberado. A animação do Uncharted 4 ainda não está liberada, mas para quem é assinante está. Então, cara, você tá querendo trabalhar com animação para games, porra, vai ouvir os caras, os melhores do mundo falando aqui. Cinematic Environment Production para Uncharted 4. Isso tem algumas palestras de graça no site da Nomon, que são muito interessantes de assistir também. Vale a pena, né, e discutir um pouco mais em cima desse assunto. A direção de arte do Street Fighter V, o papel, o papel da arte, né, nos jogos de luta. É muito interessante entender o ponto de vista dos caras que estão fazendo isso há 50 anos, né? Street Fighter 50 foi exagero, mas estão fazendo há muitos anos, eles aprenderam muita coisa. Então, se você quer fazer um jogo de luta, por que não ouvir os melhores do mercado? Entendeu? E a gente acaba deixando isso de lado. Ó, Art Direction Bootcamp, falando da arte da pré-produção, né, com a Firaxis. Cara, cada coisa fantástica que tem aqui que é impressionante. Eu sou muito fã desse site, sempre fui. Ó, a arte do Abzu, que é esse Matt Nava, foi o cara que criou praticamente o visual do Journey, que foi um dos jogos mais premiados, né, e discutidos por sua arte simples e muito bela, né? E aí você pode abrir, essa aqui tá de graça, criando a arte do jogo. E aí tem uma palestra, você vem aqui e aí ele já começa aqui a palestra. Eu vou tirar o som para não ficar gerando as duas coisas, mas ele vai falar sobre todo o processo de criação dessa arte, seja do ponto de vista de pré-produção, do ponto de vista de produção e assim por diante, tridimensional ou não. Tá? Então, imperdível, cara. Não tem nem o que dizer.
Outras coisas aqui, vamos ver o que mais tem. Esse aqui eu estou explorando junto com vocês. Essa parte aqui eu não tinha explorado ainda, desse ano, né? Ó, futuro da produção de arte para jogos, com o Andrew Maximov, que é um cara fantástico. Já fiz vários posts sobre ele na Naughty Dog. Palestra aberta, de graça. Desculpem. Harmonix também. Então você vê que tem todos os mais diversos. É, só vi a palavra fields, né? Mas é o campus, né, de atuação da Harmonix, por exemplo, que fazia Guitar Hero, se eu não me engano, até a Naughty Dog, uma coisa bem mais realista, né? Aqui está falando de animação de físicas no Uncharted 4. Então, para quem quer fazer mais fluido, fazer mais interação dentro do jogo, muito importante saber o que esses caras estão fazendo, qual que é o top do mercado hoje em dia, né? Criando personagens estilizados para Unreal, focado em mobile, mais um Technical Art Techniques da Naughty Dog com o Andrew Maximov, falando de shaders e várias coisas que são importantes, tanto para quem está em pré-produção, quanto para quem quer trabalhar nessas outras produções, né, nessas outras áreas da produção. A arte do Overwatch, de graça. Tem várias palestras aqui fantásticas, cara, que não tem, né, o que a gente fala, Visual Effects, Bootcamp, os princípios artísticos por trás do VFX. Então, cara, quem quer fazer VFX tem que pensar tanto no lado técnico da coisa quanto no lado artístico. Então, pô, muito legal ouvir esses caras falando. Visual Effects Bootcamp, The Rise of Real Time. Esse é na Google, né? Essas empresas muito grandes normalmente elas estão abertas, porque isso aqui é uma propaganda para eles, né? Como a Nvidia e tal. Nesse caso da Google ainda está fechado. Ó, uma última questão para a gente levantar. Vou aplicar o filtro aqui, vou colocar a parte de design, também importante, né? Então, falando um pouco mais da criação do game design, que conversa um pouco com o level design e vai conversar consequentemente com o concept art e o environment design, principalmente. Tem muitas coisas interessantes aqui. Aqui tem muito post-mortem, que é uma visão em jogos que que foram bem sucedidos. Então a gente olhar para o passado para aprender um pouquinho o que aconteceu na criação desses jogos. Então isso é muito importante para quem quer empreender nesse mercado. É um, um repositório, né, muito importante de informações sobre o que deu certo. Aí tem muita coisa de balanceamento também de jogo. A combate, né? Então como você fazer o equilíbrio, né, no combate dentro do Uncharted. Muita coisa de desenvolvimento de jogos em seus caráteres mais amplos possíveis, né? O level design, esse level design workshop ele é bem amplo, eu acho que acontece vários anos. Então, o cara da Ubisoft falando uma forma narrativa para você desenvolver levels, isso vai conversar muito com o concept art e como que o gameplay dentro de um level vai conversar com a arte, vai conversar com a narrativa. Aí aqui tem umas coisas um pouco mais da carreira, né? Como fazer entrevistas, né? Do ponto de vista do game design. Então tem várias coisas aqui que não estão liberadas, mas vocês veem que aqui tem muito mais coisas liberadas realmente, né? A parte do esportes, né? Como influencia no design. Resumindo, tem 1 milhão de coisas aqui. Eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Acho que cada um tem que explorar a ferramenta aí como bem entender, né? Mas tem muita coisa sobre games aqui dentro. Dá para aprender muito com os erros e acertos de as maiores empresas do mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa que eu peço, gostou? Compartilha, dá um like aqui no vídeo. Isso impulsiona o canal e ajuda a gente
a crescer e a transmitir cada vez mais essa palavra. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar disso, que vai precisar usar esse material e que está se desenvolvendo nesse mercado. Vamos empurrar para frente e não para trás e tentar ficar segurando informação como se fosse uma coisa que não está disponível. Realmente, está tudo aqui. A gente tem mais insumo do que a gente precisa para construir um mercado de games bem legal no Brasil. Tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!